Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Eu vou convidar você a fazer a leitura comigo do versículo 1, Gênesis 3, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Gênesis 3, de 1 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morreremos, porque Deus sabe, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fizeste saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Amém. Cadê as irmãs? Primeira vez que eu vejo a igreja com mais homens do que irmãs. Tem mais homens aqui hoje do que as irmãs. Querido, nós estamos estudando sobre a peregrinação da família, tá certo? Nesse estudo, nós já tivemos 3 estudos que são divididos em partes. E nós estamos no terceiro estudo, que é justamente o estudo sobre a peregrinação da mulher. Neste estudo que a gente está falando, já é a terceira parte deste estudo, né? Então, tivemos 3 domingos em que nós estivemos falando sobre essa peregrinação. E nós precisamos fazer um pequeno resumo, então, sobre o que nós falamos até aqui. Quando nós começamos a falar sobre a peregrinação da mulher, nós retornamos, como sempre, a Gênesis capítulo 1. E aí nós fizemos um novo apanhado a respeito de Gênesis e percebemos que Deus cria cada coisa em seu devido lugar, distintamente ordenado e especificado, que é dividido em ciclos completos de um dia, e aí Deus preenche todo o universo com a sua criação, de forma ordenada, de forma distinta, de forma direcionada, cada qual com seu papel, com a sua realidade, tá certo? Deus não apenas ele vai criar, ordenar e preencher, mas ele também julga, e nós vamos ver ali em Gênesis 1, que diversas vezes nós vamos ouvir o veredicto na qual o Senhor diz: é bom. Nós vamos também perceber, nós vimos também, que da criação há uma distinção.
ainda que o homem faça parte da criação, ainda que a humanidade faça parte da criação, ela é uma criação distinta. É o único no qual Deus diz que será feita a sua imagem. Então Deus cria o homem e mulher à imagem de Deus. Então Deus ordena, Deus planeja, Deus executa, Deus distintivamente estabelece os papéis, Ele faz tudo diante da sua criação, tudo conforme Ele direciona, e o próprio Deus tem papel distinto na sua criação, quando Ele diz lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e nós vamos ver que essa distinção se refere à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ainda que Deus seja um só, há papéis distintos na própria criação e na própria ação de Deus, na manifestação de Deus. Isso, então, significa que a masculinidade e a feminilidade não são algo secundários em relação ao homem e à mulher, mas são primários, é a essência da criação. Deus sempre fez, desde o início, homem e mulher. Mas, ao mesmo tempo que Deus faz essa distinção, nós devemos de perceber que Deus cria aí o homem e a mulher absolutamente iguais. Tá certo? Ambos foram criados à imagem de Deus, ambos igualmente são abençoados, ambos recebem o domínio sobre a terra, né? O que significa, então, que tanto homem como mulheres juntos, e é importante entender isso, homem e mulheres juntos, em plena participação, deverão de contribuir, deverão de cumprir a ordem de Deus, de desenvolver a civilização e a cultura. Então, tanto homens como mulheres são chamados para explorar a ciência, a arte, a construir famílias, comunidades, mas não indistintamente. Antes, como agentes devidamente direcionados. Ambos estão ali e eles são direcionados por Deus para poder fazer essa realidade. Deus determina então o papel do homem de cultivar e guardar o que detém a ele a liderança, e Deus dá o papel da mulher de ser companheira e auxiliar. Então ela está ao lado do homem, tá certo? Então ao homem cabe o papel de cultivar e guardar, dando a ele então a proeminência de líder. A mulher é dada, então, o papel de ser companheira e auxiliadora. Aí, quando nós lemos lá sobre esse mandato cultural, lembrando que sempre nós vamos observar que há um chamado geral, né? E depois há uma especificação desse chamado. Quando nós lemos lá, então, o chamado geral, onde nós podemos ler: e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando ele diz isso, ali está inserido tanto o homem quanto a mulher, mas está inserida a distinção de papéis. Tá? Ambos foram abençoados, a ambos foi dado a ordem de fecundar, a ambos foi dada a ordem de multiplicar, a ambos foi dada a ordem de sujeitar, a ambos foi dada a ordem de dominar, mas eles precisam de fazer isso dentro dos seus papéis. Tá certo? Não há espaço para mudanças, não há espaço para inversão, não há espaço para invenções. Deus definiu e deve ser assim, quer a gente queira, quer não. É o Senhor quem diz que vai ser desta forma e ponto, tá ok? E aí nós vamos ver então, nós vimos então, que dentro dessa realidade nós passamos a falar mais diretamente sobre a mulher, e nós começamos a falar, nós falamos que Deus chama a mulher para ser companheira e auxiliar, e nós começamos a falar sobre o mandato da mulher em ser companheira, né? O seu mandato sociocultural de ser companheira, de estar ali dentro. Sempre vai estar ligado à questão do domínio, da conquista, e a questão da multiplicação e de ser fecundo. Sempre vai estar ligado à formação da sociedade, quanto vai estar ligado à manifestação da sociedade fazendo cultura, tá certo? Sempre vai estar ligado a essas duas coisas. E aí nós vamos perceber que o primeiro mandato é exatamente o de ser companheira, porque Deus havia dito, havia mostrado isso, quando ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então lembra que eu falei que durante toda a criação, no processo da criação, nos 6 dias da criação, Deus vai dizer, vai dar os seus vereditos, o veredito é bom. No 6º dia, quando ele está criando o homem, no meio do seu veredito ele diz, não é bom. Ele faz o homem e diz, não é bom. Aí quando ele termina
a criação junto com a mulher, ele vai dizer, viu Deus tudo o que fez nesses 6 dias e era muito bom. Então, você percebe que o veredito de Deus em relação ao homem e à mulher é que não é bom que o homem esteja só, tá certo? Então, Deus faz isso, mas ele faz isso para criar no homem esse desejo, esse entendimento, a necessidade de compreender que ele precisa de alguém ao seu lado, que ele precisa de uma companheira. Então, nós temos lá no versículo 20 de Gênesis 2, né, que Deus que deu o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não se achava. Deus fez passar, observe que o texto diz, Deus fez passar todos os animais diante dos homens. E diz, dê nome aos animais. Passava-se os animais e Deus ia falando, o macaco é macaco, a girafa é girafa, o elefante é elefante. Esse aqui parece um cachorro, vou chamar de cachorro. Que tem cara de leão, vou chamar de leão. E começou a dar nome em todos os animais. Enquanto ele passava para ele, ele percebia o quê? Que ele não tinha alguém que fosse co-igual. Alguém que lhe fosse idôneo. Ele tem essa percepção, né? Então, é dito então, que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, uma companheira que estivesse ali para ajudar, para estar junto com ele. Alguém que lhe fosse idôneo. Alguém que fosse da mesma essência, alguém que ele pudesse compartilhar a realidade, tá certo? Então, a melhor companhia para o homem é a mulher, a melhor companhia para a mulher é o homem, ela completa, o torna inteiro novamente, apesar do homem fisicamente ser inteiro, relacionalmente ele estava incompleto, tá certo? Por isso que vai dizer, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Companheira, alguém que estivesse ali do seu lado, tá? Então, o melhor exemplo, nós falamos que o melhor exemplo bíblico para a noção do que é ser companheira, da mulher ser companheira, está lá em Provérbios 31, versículos 11 e 12, que vai nos dizer, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, uma companheira é alguém com quem se pode contar, é alguém que nós confiamos de todo o nosso coração, é alguém que vai estar unido conosco para a prosperidade emocional, material, espiritual, para que ambos desenvolvam, para que ambos cresçam. Então, essa é a ideia que é apresentada sobre a companheira. E eu disse que se você homem achasse alguém assim, casava, porque essa mulher não existe. Ela não existe porque o pecado destruiu tudo. Ela não consegue funcionar ali com a perfeição do que é apresentado, porque o pecado veio destruir tudo. O pecado afetou terrivelmente a criação. E por isso, então, a mulher, ainda que ela tenha essa noção e tenha essa realidade de ser companheira, o homem, ainda que tenha essa necessidade de ter alguém ao seu lado, eles não estarão vivendo esse complemento de forma perfeita. Eles não conseguirão experimentar o esplendor desta unidade. O pecado, que é a raiz de todo o mal, né, atua na destruição da união conjugal, da harmonia conjugal, consequentemente, da harmonia social, né, do homem com a sua companheira. Tudo está, então, destruído por conta dessa realidade. Não se engane, irmãos. Não se engane. Toda a estabilidade social está no seio familiar, está na unidade do homem com a sua mulher. Isso irradia das mínimas para o máximo. O que nós vivemos no mundo hoje, o que vive na nossa sociedade moderna, o que vive na relação do mundo, na globalização do mundo, é exatamente a quebra disso. Tá certo? Essa unidade foi quebrada e isso se expande de forma a afetar toda a sociedade diante desta condição, tá certo? Não há mais uma harmonia conjugal, algo que o homem já havia sido feito. Deus disse, é muito bom quando ele coloca o homem e a mulher juntos, mas o pecado destrói. E hoje nós dizemos, não é tão bom assim. Não porque Deus não fez bom, mas porque o pecado destruiu essa realidade. Então nós lemos aqui a Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 16,
E nós vamos então poder perceber que esse mandato social, esse mandato cultural é afetado. Então, ambos e mulheres agora, então, eles enfrentam as consequências dos seus atos, né? Toda a harmonia é quebrada, haverá dor, haverá sofrimento, né? Isso é imposto tanto ao homem quanto à mulher, né? O nosso papel aqui é olhar a respeito exatamente da mulher. Nós não vamos nos dedicar tempo à questão do homem, e nós vamos perceber naquela leitura que a gente faz, que em determinado momento a mulher diz assim, quando Deus pergunta, que é isso que fizeste? Comeste da fruta que eu disse para não comer? A mulher então vira para Deus e fala assim, Senhor, a serpente me enganou e eu a comi. A mulher não estava mentindo ao dizer que ela foi enganada, porque lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que o homem comeu de forma deliberada. O homem comeu consciente que estava errado, mas a mulher realmente foi enganada pela serpente. Paulo vai falar isso aí. Então, não há uma realidade disso. No entanto, Deus, ainda que ela tenha dito isso, Deus não isenta ela da culpa. Ela também falhou em fazer isso. Ela desobedeceu ao Senhor. Tá certo? E aí é importante a gente observar isso. Ela teve o pecado da desobediência. Eu acho muito interessante quando a gente olha essa realidade. Porque o homem deliberadamente falhou. A mulher foi enganada. No entanto, ela ainda falhou. Ela ainda falhou. E aí Deus vai proferir 2 castigos para a mulher, né? A primeira, ele vai dizer, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E o segundo, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deixa a primeira, ali sobre a questão das dores da gravidez, nós vamos ver então que agora o mandato social de ser fecundo é afetado com dores de parto, né? Então, nós temos aqui a dificuldade da paternidade, da maternidade, a dificuldade não apenas com as dores físicas, mas na própria realidade da existência. Perceba quanto que a sociedade é moldada, quanto que a nossa cultura é moldada pela dificuldade da luz e da maternidade. Isso afeta toda a sociedade. Tá certo? Uma gravidez que é interrompida, uma gravidez que tem dificuldade, a morte de a mãe, um menino que fica órfão, a sua criança que fica órfã, né? A própria criação, eu falei sobre essa questão, quanto é complicado criar filhos, tudo isso tem a ver com dores da gravidez, tudo tem a ver afetando exatamente esse ser de fecundos, esse multiplicar-vos. A sociedade, então, é moldada em cima dessas dores, em cima dessas dificuldades. Então, tudo está relacionado ao início, tudo está relacionado ao homem e à mulher. Tá certo? Tudo está relacionado a isso. Mas aí nós falamos, e aí você vai perceber que toda a história da humanidade, então, vai atuar dentro dessa realidade. Mas nós falamos que isso também tem consequências maiores. Essa ideia de dores no parto também vai estar envolvido a realidade de se dar à luz ou de se promover o envolvimento social, porque a partir de agora a sociedade seria dividida em 2. Seria dividida entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a serpente. No versículo 15, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 3,15, é dito assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ideia de descendente aí é semente. E aí nós temos que lembrar de que o diabo, que o demônio, ele não procria. O anjo caído não procria. Então, que ideia é essa da descendência? São aqueles que agora vão seguir a serpente. Eles vão seguir a serpente. Tá? Então, a ideia aqui é que haveria agora a mulher daria a luz e a sociedade seria dividida entre os que seguem a Deus e os que seguem a serpente. Você vai observar isso desde sempre. Caim e Abel. Né? Isaac. E Ismael. Você vai ver entre Jacó e Esaú. Haverá sempre uma distinção. Do mesmo ventre. Uma parte segue a Deus e a outra não segue. A inimizade do mundo passa a fazer parte. E a palavra inimizade aqui, que é dito no versículo de número 15, ela é usada para se referir a um conflito de tal intensidade que a única coisa que terminará é em guerra. São inimigos mortais.
Tá certo? Essa é a ideia que é apresentada. Então, o descendente da serpente é inimigo mortal do descendente da mulher. Aqueles que seguem, então, a serpente, ou que seguem a linhagem do mal, né, é inimigo mortal daqueles que seguem a Deus. Até aí, nós vimos na semana passada, vimos esse estudo em relação a essa questão, e aí passamos, então, para o segundo castigo, né, que também está diretamente relacionado à dificuldade da mulher em viver desse mandato agora de companheira, de auxiliar junto ao seu marido. Então, a expressão que é dita aqui, versículo 16, onde vai dizer a segunda parte, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu disse que a expressão, a forma mais correta de interpretar este texto é que a mulher terá o desejo de dominar o seu marido. A interpretação mais correta no original tem a ver exatamente com isso. A mulher terá o desejo de dominar o seu marido, porém ele a governará. Aí nós entendemos o conflito familiar, as situações que acontecem dentro do lar, dentro da casa, né? Agora daquela disputa entre um e o outro, a mulher quer dominar, mas o homem vai, então, agir de forma mais direta, tá certo? Então, todo conflito conjugal vai ser envolvido por uma disputa de poder. Esse conflito, ele vai atingir a sociedade. Ele afeta toda a sociedade, novamente, e aí nós temos essa cultura, nós temos essa socialização sendo atacada diante disso. Então, onde haveria cooperação, atuação conjunta, agora há essa disputa pelo governo, pelo poder, pela liderança, né? A mulher não mais seria a companheira por satisfação, ela não mais teria esse prazer em ser companheira do seu marido, ela teria muita dificuldade em lidar com isso. Na verdade, ela passaria a ser oposição. Aqueles espaços que foram distintivos, né, agora seriam disputados. Agora seriam disputados. Ela, então, estaria sempre esse conflito acontecendo, né? E ao homem, querido, ele não ia deixar por menos, e aí ele passaria a ser um tirano. A liderança, o governo dele seria agora de forma mais impositiva. O que deveria de ser pela necessidade, eu preciso de uma companheira, agora passa a ser algo de imposição da parte do homem. Isso tem a ver exatamente com a quebra diante dessa realidade. Então você vai observar que o domínio que antes seria do homem e da mulher juntos, tá certo? Ambos agora ali, que haviam sido criados para viver em harmonia à vontade de Deus, ao mandato de Deus, se transforma em uma disputa, uma quebra de braço entre o homem e a mulher. Ela passa a ser essa quebra de braço. Então, onde haveria harmonia, nós vamos ter agora, homem e mulher são agora rivais. Rivalizam entre si. Nós paramos aqui na lição passada, nessa ideia de que vai ser rival. Se parasse por aqui, que coisa terrível. Parasse por aqui, casamento seria realmente algo horrível, né? Como muitas pessoas lá fora dizem que é. A sociedade diz que o casamento é uma instituição falida, e ela teria razão de dizer isso se nós parássemos aqui. Porque, de fato, tudo está acontecendo. E quando o mundo diz ela é uma instituição falida, para o mundo é mesmo. Porque não consegue haver harmonia, não consegue haver nada de bom. Observe, né? Observe para a sociedade. Observe quanto afeta, por exemplo, quando o marido abandona a mãe com seus filhos. Ou o contrário, quando a mãe abandona o marido com os filhos. Observe como que afeta quando a sociedade, quando a mulher ela é pisada pelo seu marido, mas ao mesmo tempo quando ela tenta dominar o seu marido. A sociedade toda é afetada com isso. Todo o contexto é afetado diante dessa realidade. Tá certo? Vai criar justamente essa situação. Tudo estaria, então, terrivelmente mal acabado. Porém, entretanto, todavia, nós vamos observar que não é assim que acontece. Tá certo? Não é assim que acontece. Nós vamos observar que há agora uma esperança para o homem e há uma esperança, então, para a mulher. Quando nós lemos, inclusive, aqui em Gênesis 3, nós vamos perceber esta realidade. Porque você vai ver que há uma maldição lançada sobre a serpente, né?
Maldita é entre todos os animais selváticos e entre todos os animais domésticos. Uma maldição é lançada. Também, por consequência disso, uma maldição é lançada sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa. 3,17. Mas ao homem, ainda que haja um castigo, ainda que ele tenha um problema relacionado ao seu pecado, à sua falha, ainda que venha sobre ele o peso dos seus atos, há uma esperança. Algo novo surge. Volta de novo a sua Bíblia aí, versículo de número 15. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, juntos, numa só voz. Vamos lá? Gênesis 3,15. Porém... Peraí, que negócio é esse? Que leitura mais feia, gente. Bora, vamos nos caprichar aí. Vamos lá, tá certo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o... Aqui nós temos aquilo que é chamado de proto-evangelho, tá certo? O pré-evangelho, é o que acontece antes da própria revelação que Deus vai trazer à frente, mostrando que da própria mulher que havia sofrido o castigo, ainda que houvesse dores de parto, ainda que houvesse todo esse conflito, a própria mulher daria a solução, apontando então para a vinda de Cristo. Aqui nós entendemos por que há necessidade desse nascimento virginal. Aqui nós entendemos por que Deus separa a sua linhagem até o final. Tudo isso está apontando aqui, porque há uma necessidade de que o descendente desfaça essa realidade. Isso então aponta para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A restauração da ordem em relação à criação é realizada através da obra de Cristo. Tudo o que precisa ser feito é Cristo tornar-se Senhor sobre essa ordem, tá? Aí você pega a Bíblia, como eu queria poder fazer isso, mas a gente ia gastar, eu já estou com 3 estudos só nisso aqui, a gente ia gastar mais uns 10 para fazer, tem 10 não dá conta, mas se você começa a pegar os casais, você vai lá, depois disso aí, Adão e Eva, pega lá a Jó, pega as famílias, pega lá Abraão, pega Ló, vai pegando, vai observando como essa tensão do casal vai se intensificando ou vai sendo mostrada, mas ao mesmo tempo vai mostrando ali a ação de Deus em relação a isso, a partir do descendente. Deus não esconde as falhas de ninguém, tá certo? Deus não esconde as falhas de ninguém. Tudo isso vai apontando, vai montando, vai crescendo, vai desenvolvendo, mostrando que nós precisamos de alguém que mude esta realidade. Tudo vai seguindo, apontando para Cristo, até que Cristo então venha. E aí nós vamos ter algo interessante. Quando Cristo vem, Ele reestabelece a ordem, direcionando, voltando para o princípio das coisas, resgatando o papel de líder, resgatando o papel daquele que é o guardião, daquele que é o protetor, daquele que é o cultivador da família, resgatando o papel então da mulher de companheira, de auxiliar, tá certo? Nós vamos ver isso sendo resgatado. Então, quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 21 e 22, versículo 21, 22 e 25, observe como Paulo vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa sujeição de uns aos outros está ligado à sociedade de um modo geral, e logo em seguida Paulo vai falar o quê? Mas tratando do casamento. Ele vai dizer sobre o papel, então, da mulher. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou a outros. A sujeição ali do homem e da mulher tem a ver também com o seu papel de submissão e tem a ver com o papel do homem de cabeça, de liderança, tá certo? Tem a ver com essa realidade. É preciso entender isso, né? Aí, novamente, nós vamos lá para Colossenses 3, versículos 18 a 19. Observe o que diz: esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Deus restaura essa situação.
apresentando essa realidade. Quando eu estava falando sobre o papel do homem, sobre a peregrinação do homem, eu disse que o homem cabe o papel de amar. Se ele deve de cultivar, se ele deve de proteger, eu fiz a pergunta para os homens. Quem é o papel quando chega um casamento? De quem é a responsabilidade quando chega o casamento? Alguém diz assim, o nosso amor acabou. Não é do homem que tinha que guardar e cultivar? Primariamente é. Mas cadê a companheira? Cadê aquela que está do lado ali para poder trazer renovação sobre isso? Ele tem o papel de guardar, ele tem o papel de cultivar, mas ele precisa de alguém que esteja ao lado, ajudando, auxiliando, para que isso de fato aconteça. Entendeu? A mulher deve estar lá, atuando junto com ele, diante desta realidade. É importante a gente entender isso. Ela precisa de ser companheira. Tá certo? Ela precisa de ser companheira. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, olha só o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 e 2, depois o versículo de número 7. Vamos lá todos juntos? Mulheres, olha só o que está dizendo. Alguns vão dizer assim, pastor, está vendo aqui, está falando aqui da mulher ganhar o marido, então não tem problema o casamento entre uma pessoa crente e outra descrente. Tem, viu, irmãos? Esse texto não está lidando com o fato de que você que é crente deve casar com o descrente. Nunca está lidando com isso. Esse texto está lidando com pessoas que se converteram após o casamento. Pedro está falando para aquelas mulheres que se converteram após o casamento, cujos maridos não servem ao Senhor. Então ele está dizendo que pelo procedimento correto dela, por meio do procedimento correto dessa mulher, ele poderia então talvez ser ganho. O comportamento cheio de temor. Temor a quem? Ao marido? Temor à sociedade? Temor a quem que a mulher deve ter? Eu não ouvi isso. Mulheres, temor a quem? Vocês estão muito tímidas. Quero ver as mulheres falando. Temor a quem? Fale mais alto, minhas irmãs. Temor a quem? A Deus. A Deus. É o que vai fazer para resgatar essa ideia do companheirismo. Tá certo? Essa é a grande questão. Cabe então à mulher esse papel, essa direção, essa orientação para poder fazer. Mas o texto não para aqui. Vamos lá então, o que vai dizer sobre os homens? Maridos, vós... Vamos lá, quero ver a leitura. Marido, vós... Agora, olha só o homem. O que o homem deve fazer? Uma vida comum do lar, uma vida com discernimento. Tá certo? O que deve fazer o homem? Deve tratar com dignidade. Porque juntamente, tanto homem como mulher, eles são herdeiros da mesma graça divina. Não isenta o papel do homem. Coloca o papel do homem no seu lugar e coloca o papel da mulher em seu lugar. Ambos deveriam, então, de estar agindo dessa forma. Cristo vai resgatar. Mas nós estamos falando aqui sobre a questão da mulher. Eu já bati muito nos homens, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da mulher. Querida, você precisa de reestabelecer a ordem no seu casamento. Cabe a você, que foi chamada para ser companheira. Cabe a você essa direção. Você foi chamada para ser companheira. Entendeu? Então você precisa de ser companheira do seu marido. A única forma de encontrar então a realização é através do mandato, da obediência ao mandato bíblico, ao retorno daquilo que Deus está dizendo aqui. E aí nós temos um grande desafio na nossa sociedade atual. Temos um grande desafio,
que é de fazer com que os nossos filhos entendam esta realidade. Entendam essa realidade. Você que é pai precisa de educar o seu filho para esta realidade. Nós vimos que todo o problema da sociedade nasce ali dentro do seio familiar. Por conta da quebra da realidade familiar, a sociedade então é destruída. Se nós temos uma sociedade destruída, é porque nós temos famílias destruídas. E está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Quando a mulher não é companheira, quando ela se torna rival dentro da sua casa, ela destrói a família. E ela precisa de entender a sua responsabilidade. Você está educando a sua filha, precisa de ensiná-la que o casamento é algo importante. Gente, a nossa sociedade perdeu completamente os valores essenciais e básicos. Quando você olha para a sociedade no seu nascedouro e na sua direção, quando você olha, por exemplo, para a Bíblia, quando fala do valor da mulher, você vai perceber que a Bíblia dá um valor enorme à mulher enquanto esposa. Mas o que a nossa sociedade faz? A sociedade diz que a pior coisa para a mulher era ser esposa, dona de casa. Deveria ser colocada num pedestal. Deveria ser feito como a parte mais importante da vida dela, porque ela está cumprindo o seu papel acima de tudo. Mas a sociedade destrói isso. E sabe o que nós fazemos como igreja? Seguimos o caminho. Tem que reverter esse quadro. Tem que reverter esse quadro. Ah, pastor, mas tem muito exemplo ruim aí. Tem muito marido crente aí que é um cafajeste, que é um canalha, que é um cachorro. Tem! E ele precisa nascer de novo, precisa de entender o papel dele. Nem por isso você deve de deixar que a sua filha viva algo totalmente diferente. Ela precisa de entender que quem restaura, quem transforma é Deus. É Ele quem muda essa realidade. E o homem precisa de entender o seu papel, tomar vergonha na cara. Precisa deixar de ser um déspota, mas precisa deixar de ser um banana também. Precisa de tomar o seu posicionamento. Mas a mulher precisa de entender esse papel de ser companheira. Ela precisa estar ao lado do marido. Muitos dos conflitos conjugais, eles acontecem pela falha do homem em não saber liderar, mas é muito impulsionado pelo fato da mulher em não ser companheira. Em não ser companheira. Então é importante a gente entender isso. Resgatando isso, a gente reestabelece o princípio. Pergunta, comentário, queixa, reclamação, o balcão está aberto, fique à vontade. Concordo, discordo, acho ruim, acho bom. Fique à vontade, meu querido. É que a escola dominical é democrática, você pode falar o que você quiser. Vai ouvir talvez o que não queira, mas você tem a oportunidade de falar, pode ficar à vontade. A nossa irmã Renata aqui, traz o microfone, por favor. A Renata está falando para definir melhor companheira. Volta lá para Provérbios, capítulo 31. Vamos lá? Provérbios, capítulo 31. Eu disse que a melhor definição para companheira está ali em Provérbios, no capítulo 31. Versículos 11 e 12 nos dão essa relação que eu falei, né? Provérbios 31, versículo 11 e 12 vai nos dar essa relação. Mas observe que aqui há como título, louvor à mulher virtuosa. E a pergunta que é feita então inicial é, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de finas joias. O coração do teu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí depois ele descreve uma série de atividades cuja essa mulher faz. Mas observe que a maior característica dela é de ser esposa. Esse é o maior fato dela. Veja bem, ele vai dizer,
o coração do seu marido, confia nela. O que significa ter a confiança de coração? Vou dar um exemplo de como a mulher pode deixar de ser companheira com o seu marido. É um acordo que é feito. Lembra que ambos ali estão responsáveis pela cumprimento do mandato cultural e social, de fazer cultura e fazer sociedade. Ambos estão organizando e direcionando a sua vida a partir daí. Há um acordo feito entre ambos, ok? Se o marido sai para trabalhar, dá um exemplo aqui, a mulher fica em casa, cuidando da casa. O filho apronta alguma coisa, o marido chega, e a mulher esconde esse do filho, essa situação do filho, ela está sendo companheira? Esconde a situação do pai, né? Omite do pai a situação do filho? Ela está sendo companheira? Ela está sendo omissa. Ah, mas ele é muito bruto, é grosso, não sei o que, tal. O problema é ter o casal com o marido errado. Não te dá o direito de não ser companheira. Situações que acontecem em casa, situações de mentira, de engano, que a mulher age em relação ao marido, fazendo com que haja essa quebra. Ela precisa de entender o seu papel ali de confiança, de relacionamento, de acordos, ok? De acordos. Quantos são os casos em que, por exemplo, a mãe dá proteção ao pai e dá preferência ao filho? Quantos são os conflitos no casamento que acontecem por a questão, por exemplo, de acordo sobre educação? Acordo sobre o investimento dentro da casa, o uso das coisas. É preciso haver um companheirismo, um partilhar diante desta realidade, tá certo? Observe que o texto diz, ela lhe faz o bem e não o mal. E aí nós precisamos de entender que quando se fala de fazer o bem, é entender tudo aquilo que está relacionado à palavra de Deus, ao contexto da palavra de Deus, a orientação a esse respeito. Então, a ideia de companheira está ligada a isso, a essa harmonia de relacionamento, a essa conversa. Há um conflito, há uma rivalidade, né? Há uma rivalidade, precisa de ter essa posição. A gente ouve muitas vezes a mulher dizer assim, pastor, mas eu queria muito, mas aquele homem não toma uma providência. A luz lá em casa está queimada tem uma semana, se eu não trocar, ele não troca. Eu vou ter que tomar essa frente. Nós agimos muitas vezes, as mulheres agem muitas vezes como Eva agiu. Vai lá para Gênesis 3 de novo. Observe o procedimento de Eva diante da situação. Quando nós olhamos o versículo de 1 a 6, nós vamos perceber ali o contexto da conversa entre a serpente e a mulher. A pergunta filosófica é, onde estava Adão? Tá certo? Há uma conversa ali, há uma serpente dialogando, né? O inimigo está falando ali e a mulher está conversando com ela. Onde é que está Adão? Todos os teólogos são consensos em dizer que Adão estava do lado e ele simplesmente se omitiu. Ele não se interessou pela conversa, ele virou o rosto para lá e deixou a conversa acontecer. Tá certo? Aí a mulher foi enganada. Ok, mas Deus dá um castigo para a mulher. E a pergunta é, por que a mulher recebe um castigo se ela foi enganada? Porque ela não está inocente nessa história. Volta aqui para o texto aqui e observe lá, vamos lá. Versículo de número 4. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e da mulher e do mal. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável de dar entendimento, tomou o fruto e a pergunta é, ok, o homem estava do lado, o texto vai dizer que logo depois deu para o homem comeu, ele foi completamente omisso, tá certo? Mas a mulher estava doidinha para comer. Aí, em vez dela agir da forma como ela deveria, vem cá meu marido, companheiro, faz favor, me ajuda nesse assunto aqui, vamos tratar disso aqui? Olha, cuida disso aí para mim, porque esse negócio está meio estranho, essa conversa está meio estranha. Ela não faz isso. Ela automaticamente fala, já que ele não se importa, já que ele não faz,
já que ele não atua, tchum, depois fala, agora come. Os dois estão errados nessa situação. Cadê o companheirismo? Cadê o entendimento do mandato? Cabe ao homem guardar, ok, mas a mulher precisa de auxiliar. Cadê? Percebe? Por isso ela recebe uma situação sobre a realidade dela. Por isso que é dito que ela agora terá o desejo de tomar a frente do seu marido. Então, esse é o princípio no casamento que quebra o companheirismo. Essa rivalidade que começa a agir entre ambos. Entre ambos. A gente não chega a acordos comuns, sem muita briga, sem muita discussão, sem muita situação. Na maioria das vezes, o relacionamento ele é movido a muita conversa e muita discussão para chegar a um acordo. E geralmente nós não cumprimos os acordos. Cristo diz que você precisa de ser obediente a Ele. Precisa de ser temente a Ele. Você precisa de entender o seu papel em relação a Ele. Eu acho muito interessante esse texto que nós lemos aqui de Pedro falando, né? Porque ele está dizendo aqui para mulheres cujos maridos não são crentes. Aí, quando você vai lá, você vai perceber que ele está citando aqui, depois exemplos como Sara, que conquistou o seu marido pelo silêncio. Agora, quando você vai olhar a Bíblia e vai ler a história de Sara, você vai ver que não foi uma história muito boa, não. Não foi uma coisa muito legal. Seu marido falou para ela assim, olha, vai dormir com outro lá para eu não morrer. Gente, foi o que ele falou. Você é minha irmã, por sua conta, você é muito bonita, eles vão querer me matar. Faz de conta que se você é minha irmã, diz aí, não, nós somos realmente irmãos por conta de parente, mas você é minha irmã, eu não sou o seu marido. Porque se eles descobrirem por sua causa, ou seja, querendo ter você, vão me matar. O que acontece? Se não é Deus nessa história, se não é Deus para intervir lá com o faraó, se não é Deus para intervir lá com a Abimelech, foi 2 vezes que isso aconteceu. Aí o filho dele faz a mesma coisa. Se não é Deus que intervém, olha a desgraça acontecendo. Mas ela não rivalizou com seu marido. Terrível, né? Mas é isso que nós somos, terríveis. Pecadores totalmente depravados, dispostos a fazer a pior coisa que existe. Nós estamos falando do homem que é o pai na fé. Agora, olha a Davi, o homem segundo o coração de Deus. De quem é filho Salomão? Hã? E quem foi Batseba? Eu te pergunto, para você mulher, seu marido é assassinado, você é pego à força, pelo poder da força, e você vai dormir com aquele homem por uma imposição. Aí eu fico terrivelmente chateado com quanta modernidade tem destruído isso. Aí você vai ver os programas, vai ver as novelas, vai ver os filmes, vai ver a situação, coloca Batseba como alguém que está interessada para minimizar a culpa de Davi, toma vergonha. Ele, na lei de hoje, ele seria condenado por estupro. Foi isso que ele fez. E depois ele manda matar o marido e fala assim, agora você vem morar comigo, você é minha esposa agora. Você aceitaria isso, mulher? E nós não estamos falando de descrentes. Tem 2 exemplos aí, do pai da fé e do homem segundo o coração de Deus, que foram terríveis maridos. Olha o que Pedro vai dizer. Mulheres, sede vosmente submissa aos vossos maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aí aqui você entende por que eu não faço casamento misto. Não faço. É a pior coisa que tem. Porque casar com um crente já é complicado. Casar com um descrente é pior ainda. Como é que a mulher vai poder exercer o seu papel de companheira e auxiliadora num cara que é tirano? Num cara que é omisso?
e que não vai responder à palavra. De uma pessoa que não vai se posicionar aqui temendo a palavra. Olha o que vai dizer sobre o marido. Olha só. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Qual o homem que vai observar isso aqui se não temer ao Senhor? Tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Davi tratou a mulher como uma parte mais frágil. Abraão tratou a mulher como a parte mais frágil. A protegeu, a guardou como deveria. Exerceu o seu papel ali de liderança como deveria. Assumiu o local, morreu por ela se fosse necessário. Aí eu te pergunto, você quer que a sua filha viva isso? Entregando ele na mão de um cara que não é crente? Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não vai seguir isso aqui. Você segue? Você não segue. Pode ser a pessoa mais íntegra neste mundo. Ele é seu inimigo mortal. Você está dormindo com o inimigo ao lado. É o que a Bíblia diz. Aí eu te pergunto, o marido vai obedecer isso aqui, e a mulher vai rivalizar. Ela não é companheira, ela puxa contra, ela torce contra, ela bate, ela xinga, ela reclama, ela quer o poder, ela quer a frente. Aí a Bíblia diz, você tem que reverter. Se ela não é crente, vai. Casamento infeliz, meu querido. Que casamento infeliz é esse? Não consegue viver a plenitude do casamento. Simples assim. Então, eu olho para a Bíblia e falo, não caso. Pastor, se o seu filho namorar com uma pessoa descrente, a primeira coisa que vai receber é um belo de um sermão, porque ele foi ensinado a não fazer isso. Segunda coisa que ele vai dizer é o seguinte, eu não vou nem no seu casamento. Eu não vou nem no seu casamento. Porque eu não quero mal para a sua vida. Não quero. Ah, mas eu vou ficar solteiro o resto da vida. Fique, querido. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Há situações em que ser eunuco é a melhor coisa. O importante é você obedecer ao Senhor. O importante é isso. O nosso irmão Daniel. Oi, som. Pastor, o senhor falando na carta de Paulo aos Efésios, é interessante a questão quando fala em submissão, algo que é tão distorcido em nossos dias, a questão da mulher ser submissa, e quando você olha para a Bíblia, essa submissão e essa sujeição, ela não é só da mulher, né? Ela tem que ser mútua. Quando ele fala que, pelo menos é o que eu entendo, Efésios 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. E aí ele fala, a mulher sejam submissas ao seu próprio marido, quando ela faz isso, ela cumpre o verso 21. E quando o marido ama a sua mulher, como também Cristo amou a sua igreja, ele está se sujeitando e se submetendo a isso também. Então, é uma submissão mútua, dois iguais, porque foram feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus, com papéis distintos, que o mundo lá fora deturpa essa visão que é bíblica, né? E quando tem Cristo como referência, a mulher não tem dificuldade em praticar isso aqui, a questão da submissão. Por quê? Porque não é qualquer submissão. Não é aquilo, não é tudo que o marido propor para ela, que ela vai ser submissa, quando isso for contrário a Cristo. Porque fala aqui, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vírgula, como ao Senhor. Então, se ela é uma mulher temente a Deus, que se submete a Deus, ela não vai ter dificuldade em ser submissa ao marido. Da mesma forma, se o marido se sujeitar ao que diz a palavra de Deus, amando a esposa, como Cristo amou a sua igreja. A referência é Cristo.
Se os dois tiverem essa referência, os papéis não vão ter dificuldade em exercer um ao outro, se sujeitando um ao outro. Vou comentar isso no próximo estudo, quando eu falar sobre o segundo papel, que é o de auxiliar. Aí eu vou falar sobre essa questão da submissão a partir desse texto de auxiliar. Então, hoje é só sobre companheiro. Fala, Ismael ali. Pastor, eu gostaria, se for possível, o senhor falar um pouquinho para a gente o que é esse viver a vida comum do lar, com discernimento. Ok. Qual é a maior tendência nossa de homens quando se fala a respeito do lar? É a nossa ausência e omissão. É a nossa maior tendência, tá certo? É dito, por exemplo, que o homem é caçador. Então, depois que ele caça e coloca a caça para dentro de casa, ele esquece a caça, né? Então, a primeira coisa que o homem faz é ele não dar importância ao seu lar. É só você observar na sociedade. Os homens, geralmente, eles são negligentes no seu papel de cultivar a casa. São negligentes no seu papel de proteger a sua casa. Tá certo? Eles geralmente não têm essa vivência comum. Não significa que ele deve fazer os papéis dentro da casa. São acordos que são feitos dentro do casamento, é preciso entender essa realidade. Mas ele tem uma vivência. Ele tem uma realidade que precisa de ser. Ele não pode ser omisso do seu lar. Ele precisa de participar da criação do seu filho. Ele precisa de participar das coisas comuns da sua casa, né? Ele precisa de estar lá entendendo que ele precisa de liderar essa casa. Mas geralmente o que é que nós vemos fazer? Geralmente o que se vê é assim. O filho vem e o marido diz assim, vai lá ver com sua mãe. Isso aí é ela que resolve. Essa conversa aí é com ela. Não vou me envolver nesse negócio, não. Qual a participação dele dentro do lar? Não, resolve isso aí, mulher. Pode deixar. Pode resolver isso aí, eu deixo na sua mão, tal. Qual é a participação dele nessa vida comum do lar? Nas coisas comuns da casa. Entende? Tá, aqui primeiro. Vamos lá, minha irmã. Bom dia. Bom dia. Quando você falou da parte lá que a Eva comeu o fruto, poderíamos dizer que ali iniciou um movimento feminista que a gente entende que é contrário à Bíblia, né? Quando ela tomou a decisão sozinha, sendo que você falou que Adão estava ali por perto, né? Ela poderia muito bem consultá-lo antes de tomar uma decisão ou uma ação para que ela realmente fosse a mulher idônea. Correto isso? Né? Eu diria que o movimento nasce quando o Senhor dá a punição pelo pecado, o desejo de dominar o marido. Só entendendo a situação dela ali. A gente não pode atribuir qualquer movimento de pecado antes da consumação do pecado. Entende? Ainda que Eva tenha falhado nesse contexto, o pecado só se torna pecado a partir do momento em que ela come o fruto. Entende? Então a intenção, aquilo que nasceu no seu coração, a autonomia de tomar a decisão, de poder não chamar do seu marido, poderia ser revertido se ela não comesse. Nada disso teria acontecido. A partir do momento em que ela come, a sentença é dada. É dito assim, tudo aquilo que você pensou agora se torna o seu maior problema, porque você desobedeceu. Aí eu poderia dizer que... Quando nós olhamos... É complicado dizer isso, porque quando nós olhamos para Adão e Eva, pense num ser neutro. O pensamento dele, ainda que possa tender para um lado ou para o outro, é um pensamento neutro, ele não tem um peso na balança. O meu e o seu pensamento têm um peso na balança. Entende? Você só vai pensar coisa ruim. Isso, da livre-agência e do livre-arbítrio. Para Adão havia livre-arbítrio. Adão e Eva. Para nós só existe a livre-agência. A gente está limitado a essa condição. Então é importante a gente entender. Eu gosto de entender o movimento, não só o feminista, mas o machista também.
Não só a relação feminina, não só o feminino como o machismo, eu gosto de entender exatamente ali, nessa sentença sobre a mulher. Por quê? Porque ela quer dominar e o homem quer tiranizar. É o conflito conjugal que cresce ao longo da sociedade. Aí você vai ver isso aí acontecendo ao longo da sociedade. A harmonia foi totalmente quebrada. Então, o companheirismo não existe mais, existe rivalidade. Essa que é a grande questão. Espera aí, deixa só o... Pastor, bom dia. Bom dia. Só fazendo um adendo aqui com a pergunta do Ismael, eu achei bastante interessante exatamente isso, né? Que os maridos ele tem que viver a vida comum do lar, e a maior dificuldade no início do casamento é o homem ter essa percepção que a partir de agora a vida que ele levava mais não se enquadra. Ele tem que há um contrato ali, ele tem que aceitar que a vida dele mudou, que a partir de agora ele é casado e as características do casamento, né? E a grande dificuldade dos anos iniciais do casamento é isso, é ter essa percepção. Às vezes o cara jogava bola todo dia da semana. Cara, você casou, é diferente, né? E tem essa dificuldade às vezes de largar o osso, né? De mudar a cultura, de mudar alguns hábitos, né? Mas a Bíblia realmente é bem clara que a partir do momento que você casa, você tem o seu papel a assumir, tem a responsabilidade e a vida ela muda de fato, né? Exatamente. Isso seria muito fácil se o pecado não tivesse entrado. Como o pecado entrou, isso se torna algo extremamente complicado para a gente, né? Então é importante a gente entender essa questão. Mas é isso mesmo. Você precisa de entender que agora você e sua mulher são um. Gente, tudo muda. Até as amizades. Até os relacionamentos com amigos mudam. Começa a ter um relacionamento totalmente diferente. Tudo vai mudar. E à medida que vai acontecendo, você vai mudando essa realidade também. Fala, Ailton. Bom dia, igreja. Pastor, o senhor falando de uma missão no casal, que o filho faz isso, não, resolve a sua mãe. Isso existe no casamento, quando o casamento é feito de mais conflito do que acordos. Eu entendo dessa forma, né? Quando os acordos, que seria entre o casal, cumprir com os acordos, eles não existem mais. Aí o casamento passa a ser mais de conflitos. Por quê? Vamos supor, eu dou uma ordem ao meu filho. Olha, meu filho, você não deve passar por aquela porta. Devido ao conflito que existe dentro do casamento, aí a mãe do meu filho, vamos supor, diz, não, você vai ter que passar por ali. Seu pai dispensar a palavra, seu pai não está valendo nada aqui. Então, isso existe muito no casamento, de conflitos, do que dos próprios acordos, feito o senhor falou, que o acordo é feito entre o casal em harmonia. Isso existe quando o casamento se chama o casamento cristocêntrico, certo? Porque Cristo, terceira pessoa do casamento, a gente seguir a ele, como o presbítero Daniel falou, fica muito mais fácil de conduzir o casamento dentro dos acordos. Eu vou polemizar um pouquinho, vou dizer assim, teve um acordo entre Sara e Abraão. Mas o acordo foi ruim para Sara. Ele não disse, você faz isso. Ele disse, mulher, vamos fazer um acordo aqui? Você é minha irmã, por minha vida, você se sujeita a isso. Teve um acordo, não teve? Mas o acordo não foi bom. Não é só uma questão de ter acordos. Acordos são pecaminosos também. É preciso ter a observação da palavra. Todos os textos vai dizer, o exemplo é Cristo, a sujeição é a Cristo, a obediência é a palavra de Deus. Tá certo? É muito interessante você observar isso, e foi o que o Daniel falou. A submissão está diante da palavra. Vou fazer um acordo aqui só para a gente viver bem, mas ele desobedece a palavra. Não vai dar certo. Entendeu? É preciso entender. Por isso que precisa que os dois estejam nessa visão e nessa direção. Agora, o nosso assunto é sobre a questão da companheira, né? E aí o seu exemplo é muito claro. Gente, você vai errar na educação do seu filho, você vai errar nas suas decisões, tá certo? O casal vai errar. Era para comprar tal coisa, comprou outra coisa diferente. Tentou fazer o negócio não deu certo, a coisa desandou, né? Tomou uma decisão que foi errada ali na frente, ok? O que acontece quando essas coisas ruins acontecem no casamento? O que a mulher faz? Eu não te falei. Se tivesse me ouvido, prestado atenção, a coisa teria sido diferente. Ou ela diz assim, problema seu, você tomou a decisão. Cadê a companheira? Olha
olha o que Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um. Os dois devem andar em harmonia, devem se aquecer, devem estar fazendo... O que é a ideia do companheiro? Uma pessoa com quem eu vou contar, com quem eu vou estar envolvido. Você vai entender muito bem isso quando nós estudamos a questão do auxiliar, o que significa a palavra auxiliar lá no original, que é a próxima lição da semana que vem. Você vai entender muito bem essa ideia, dessa participação, tá certo? Então é importante entender isso. Você vai errar, vai haver conflitos no seu casamento, vai haver dificuldade no seu casamento. Qual é o papel da mulher? Ser companheira, para diminuir esse conflito, para harmonizar essa situação. Qual é o papel do homem? Assumir o seu posicionamento. Tá certo? Observe como que acontece em Gênesis, querido. Eu já vou deixar. Observe o que acontece em Gênesis. Deus chega primeiro para o homem. Quem comeu primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Mas o diálogo de Deus vai direto com o homem. Adão, onde você está? Senhor, eu descobri que estava nu e por conta disso eu me escondi. Adão, o que foi que você fez? Deus sabe todas as coisas, sabia exatamente o que aconteceu. Qual é a intenção de Deus? Chamar Adão à responsabilidade dele. O que foi que você fez, Adão? Comeste da fruta que eu não te mandei comer? Qual é a postura de Adão aqui? Sou o guardião da minha família, sou o protetor, sou o cultivador. Senhor, realmente, tivemos um problema aqui, eu falhei na minha situação, comi, não deveria de ter comido. Não, Senhor, a culpa é sua. Sabe por quê? Estava bom demais, eu sozinho aqui. Mas a mulher que o Senhor me deste, isso é um terrível, isso é uma peçonha, Senhor. Ela foi lá, me deu da fruta, eu comi. Mas Paulo disse que o homem não comeu enganado. Comeu de forma deliberada. Então, a gente precisa sempre olhar a Bíblia como um todo, por isso que é uma peregrinação. Tá certo? A gente olha para o discurso ali, dá a impressão de que o Adão foi assim meio que enganado. Não, ele foi deliberado mesmo. Mas ele joga a culpa na mulher. Aí Deus vai para a mulher. Mulher, comestes. Qual era o papel dela? Senhor, olha, na hora da conversa lá, eu não quis envolver Adão. Ele falhou na parte dele, mas eu poderia ter chamado ele para a conversa. Auxiliado, orientado ele assim, cara, é você quem tem que cuidar disso. Vamos junto nesse negócio aqui, vou estar do seu lado. Mas eu olhei para aquela fruta, aquilo era bom demais, eu comi. Mas ele diz assim, pastor, foi a serpente que me enganou. Eu comi. Gente, isso é exemplo claro do casamento no dia a dia. É exemplo claro do casamento no dia a dia. Você vive isso o dia todo no seu casamento. O tempo todo você está vivendo essa situação. Vai, minha irmã. Não, só fazendo aqui uma pequena metáfora, né, dessa relação aí do Adão, a Eva, a serpente, essa situação toda. A gente pode até conotar um pouco para o nosso dia a dia, né? Porque a Eva, como muitas mulheres em alguma situação, ela é seduzida pelas palavras, né? A serpente chegou, conversinha mole, e ela estava gostando daquilo, a serpente convenceu ela, e ela mostrou também o tanto que é importante essa questão de saber convencer o homem. Ela não chegou, marido, você come isso aqui. Não. Ela chegou com toda aquela delicadeza. Se ela tivesse chegado com brutalidade, talvez ele não teria comido. Mas a sagacidade da mulher, quando ela quer convencer um homem, ela baixa o tom de voz. Então, mostra que um pouquinho de submissão para tentar conseguir aquilo que ela quer, no caso da Eva, gerou um problema muito grande. Qual o problema que eu vejo no Adão? Ele deixou que outra pessoa convencesse a mulher do lado dele a fazer algo errado. Ele foi fraco, omisso, frouxo, e depois não teve nem a hombridade de segurar a frouxura dele. Mas mostra que a mulher, quando ela quer, quando ela consegue usar as suas palavras de forma correta, ela convence o marido a fazer qualquer coisa. Mas se ela tivesse chegado, batido de frente com ele, calma, Del, não tem nada a ver com a gente, não, é a Bíblia. Se ela tivesse chegado e batido de frente, não teria dado certo. Talvez a história seria outra, mas o que ela fez? Suavidade, submissão nas palavras, e aí destruiu nós tudinho aqui. Estamos até hoje pagando os pecados deles.
Mas, enfim, dá para a gente fazer assim, uma pequena conotação do tanto que a mulher, quando ela quer, ela consegue ou edificar ou destruir. Tudo é uma questão de saber usar corretamente as palavras e as suas ações. Eu tenho muita dificuldade quando a gente traz essa contextualização, colocando coisas que a Bíblia não diz, né? A Bíblia não fala do diálogo da mulher, que lá. A gente supõe que seria dessa forma, tá certo? A gente supõe que seria dessa forma. Mas quando você olha para a realidade do pecado, nós dizemos, isso faz todo sentido. Essa questão faz todo sentido. Mas é bom a gente tomar cuidado para a gente não colocar palavras onde a Bíblia não diz. A Bíblia é clara em dizer assim, a mulher foi e comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Sabe qual é a cena que eu imagino? Ele também queria, né? Claro que ele queria. Se ele não quisesse, ele não teria comido. Então, imagina a cena assim, um cara que agiu com a maior malignidade, ainda que ele não estivesse no pecado, mas, assim, foi cruel. Deixa a mulher conversar ali, dependendo da decisão, eu vou junto com ela. É crueldade da parte dele, tá certo? Aí ela foi e comeu, aí ele pegou, beleza, já que você comeu, eu como também. E aí ele não segura o rojão. Eu entendo mais dessa forma. Agora, eu percebo isso quando nós olhamos mais para frente. Por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, a posição de Rebeca com Isaac. Você já parou para pensar na posição de Rebeca com Isaac? A Bíblia diz, primeiro, que Rebeca não podia ter filhos. Ela cobra quem? Me dá filho, cara. Eu não tenho filho, a culpa é sua. Aí, Isaac ora, ela engravida. Tem gêmeos. Estão lá tendo uma disputa, ela reclama. Ah, que gravidez horrível, meu Deus do céu, que coisa, por que o Senhor me deu isso? Ela não pediu. Aí Deus fala para ela assim, ó, o problema é que tem 2 em você. Há uma briga ali entre irmãos. O menor, o mais novo, se tornará maior que o outro, que o mais velho, entendeu? Guarde isso. Nasce Jacó segurado ali, puxando, tentando dar a rasteira, né? Tentando usurpar o local. Aí, o marido fala assim, esse meu filho aqui é macho, caçador. Olha só, é um cara que sai, caça, eu gosto da caça dele, eu gosto da comida dele. A mulher está assim, mas o que vai ser o maior é o menor. Ele está aqui perto de mim, está aqui do lado. Poxa, ele não viaja, ele não corre tanto risco, ele é pastor de ovelha, tem seu risco e tal, mas ele está aqui. Não é que Jacó não era homem, não. Mas a Bíblia diz que ele é mais pacato, enquanto o outro é mais selvagem. Atrai mais a atenção de Isaac ele ser selvagem, e atrai mais a atenção da mulher ele ser mais pacato. Tá certo? Aí, começa a ver ali aquela situação. Qual é o papel da mulher como companheira? Isaac, acorda, cara. Deus falou comigo que nós temos que dar muita atenção para Jacó. Porque Jacó tem um papel importante aqui. Não é porque nós gostamos, são nosso filho, mas Jacó tem a linhagem da promessa. Acorda. Mas ela faz isso? Primeira oportunidade, ela engana o próprio marido. Gente, você parou para prestar atenção na fala de Rebeca? Quando Jacó diz assim, meu pai descobriu e vai me amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Eu assumo a responsabilidade. Sabe o que ela está fazendo? Ele não sabe o que ele faz. Deus, em outras palavras, está dizendo assim, Deus deu a ele a liderança, mas devia ter dado para mim. Porque já falou para mim o que é, e ele não está percebendo isso. Então eu vou tomar a frente. Sabe qual é o castigo de Sara, de Rebeca? Sabe qual é o castigo? Ela morre sem ver o seu filho. Ele vai embora. A família é desfeita. E ela não vê mais o seu filho. Consequência das suas decisões em passar por cima, em rivalizar, em querer tomar a frente. A gente fala assim, poxa, ela está certa. Não, ela está errada. Por que ela está errada? Ela está errada porque ela não está sendo companheira do seu marido. Ela está errada porque ela não está orientando o seu marido a tomar o posicionamento dele. Ele está errado, sim, ele está posicionando errado. Mas ela está errada nessa condição. Percebe? A gente precisa de ter essa noção das coisas. Entender exatamente o que acontece. A mulher precisa de ser companheira. Para ela ser companheira, ela precisa de ser submissa a Deus. É o que aqui vai dizer o nosso querido Pedro, né?
Mulheres, vós igualmente sejam submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Qual é o procedimento da esposa? Primeiro, ser companheira, observando o vosso honesto comportamento, cheio de amor. Tem muita mulher que reclama que o seu marido não é crente, mas ela não é a companheira ideal. Tem muita mulher que reclama que o seu marido não toma o seu posicionamento, mas ela não age como companheira ali. Tá certo? E aí nós estamos ensinando, e o que é pior, nós estamos ensinando as nossas mulheres a serem rivais dos seus maridos. Quando você ensina a sua filha que ela precisa de ter uma profissão, que ela precisa de ter um ganho, que ela não precisa de depender de homem, que ela tem que cuidar da vida dela, você está ensinando a sua mulher, essa mulher a ser rival do seu marido. Quando casar vai dar problema. Está ensinando. E se você pensa assim, quebra isso do seu coração, que está errado. Não é que a mulher não possa trabalhar. Não é que a mulher não possa ter algo. Mas preste atenção. O papel importante, mais valorizado, de maior virtude sobre a mulher é o de ser uma esposa, companheira e auxiliadora. A sociedade quebrou isso. O pecado adentrou de tal forma que isso se tornou terrível nos nossos tempos. E, querido, não se engane. Essas criancinhas que estão aqui, lá na escola, estão ouvindo isso o tempo todo. E se a gente não se posicionar, a coisa vai ficar pior ainda. A nossa irmã Renata, e depois eu vou voltar a palavra, porque senão daqui a pouco a irmãzinha, lá de onde ela está, vai puxar minha orelha. Renata, o microfone para a Renata aqui, por favor. Renata. Opa. Não, só um testemunho pessoal. Quando eu casei, assim como o irmão falou que para os homens jovens foi muito difícil entender que estavam no convívio comum do lar, para mim, e olha, eu converti com 8 anos, quando eu casei, a maior dificuldade foi entender que meu marido tinha a governança do lar. O conflito, para mim, foi muito difícil. E aí Deus me levou... Eu fui dona de casa no primeiro ano de casamento, assim. Eu tive que ser só dona de casa. E, para mim, foi terrível. Mas, enquanto eu não entendi que Deus era Senhor da minha vida, e que aquele era o momento, que era daquele jeito que a gente precisava ser, né, foi muito difícil, mesmo, de querer acabar o casamento. Mas Deus sustentou, assim, porque é o que Deus quer, né, que a gente seja... realmente entender esses papéis, porque como a personalidade do meu marido é mais tranquila e a minha é mais executiva, de ação, de fazer, e se a gente não tivesse esse processo, eu acredito que a gente não estaria casada até hoje, né? Então, assim, realmente os valores cristãos faz diferença. E olha que eu não estou falando assim no sentido de ser transformados por Cristo Jesus, graças a Deus nós somos, mas o valor cristão, de ter esse entendimento, da minha família falar, não, Renata, tu vai ficar aí, é seu marido que tem que cuidar de você, te proteger, ele que tem que bancar, né, a sua vida, e você tem que não obedecer, mas ser submissa a ele, ajudar nele nesse momento difícil, porque é difícil para você, mas é difícil para ele. Então, assim, eu acho que os valores cristãos fazem diferença, mesmo acima da transformação. Não, mas vocês entenderam? Eu acho que... Eu quero dizer assim, que realmente ensinar os filhos valores cristãos faz a diferença em segurar esse casamento mesmo, porque o mundo só quer destruir. Todo mundo, se você perguntar para os amigos que não são cristãos, não faz isso não, larga de mão, você está desistindo da sua profissão. Os valores do mundo são contrários aos valores realmente de Cristo. E aí, esse entendimento faz toda a diferença para um casamento andar melhor, né? É isso que eu quero dizer. Amém. De fato. E é bom a gente entender, irmãos, que quando a palavra de Deus fala sobre conversão, fala sobre tomar a cruz. Tomar a cruz sempre vai lembrar sofrimento. Não pense você que é fácil você se sujeitar a Cristo. O resultado final da sujeição, ela é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
Mas sempre que você vai se sujeitar a Cristo, lembre-se, você está primeiro matando você mesmo, o seu eu. Isso vai para todo aspecto da vida, vai para o casamento, vai para o papel da esposa, vai para o papel do esposo, vai para o papel do filho, vai no trabalho. Não é fácil ser cristão, mas louvado seja o Senhor, que a sua graça nos habilita, através do poder do teu Santo Espírito, isso acontece sobre nossas vidas. Precisamos de estar cientes disso, conscientes dessa questão, e nos sujeitarmos a Cristo. Ok? Semana que vem a gente fala sobre o mandato de auxiliar, para a gente poder, se Deus quiser assim, encerrar essa trajetória e a peregrinação da mulher na Bíblia. Aí se você pode estar com alguma dúvida, pode juntar, trazer semana que vem, que a gente vai ter uma resposta para você, com certeza.